Família Pra Cima Podcast, estamos aqui mais uma vez com vocês, todas as segundas às 8 horas da noite. Então, boa noite para você, bom dia, boa tarde, aquele dilema de sempre, depende do horário que você está assistindo. E hoje a gente está aqui em mais um episódio e dessa vez falando sobre música, dessa vez com um camarada que é carioca. É nascido no Rio de Janeiro? Sim. Então é carioca, né? Apesar de ter sido cria de Madureira, mas ele já rodou lá o Rio de Janeiro em alguns lugares. E não é à toa que é cria de Madureira, lá tem muito samba, né? Escola de samba. E ele é compositor e cantor da linha de samba gospel. É isso mesmo, eu errei. Exatamente. Então, pessoal, esse camarada deu o prazer a gente de viajar 280 quilômetros mais ou menos de lá para cá, não é isso? Para poder estar fazendo esse episódio com a gente. Desde já eu te agradeço, Carlos. Posso chamar de Carlos? Pode. E a gente vai fazer esse episódio aqui, conhecer a história desse camarada, que é uma história muito top, e conhecer um pouco do que Deus tem feito na vida dele, né? Através da música, através do samba. Carlos, que além de cantor e compositor, também é formado como oficial da Marinha Mercante desde 2002, não é isso, Carlos? Exatamente. Isso aí. Faixa preta de judô, isso mesmo? Exatamente. Rapaz, aí, cheio de atributos. E o melhor dos atributos que eu percebi, você é flamenguista, né? Sou. Aí eu deixei meu camarada triste lá. Ó. Então é isso. Botafoguense a gente entende. Patrocinadores, agradecemos vocês todos, do Work Banda Larga, agradecemos Lava Jato do Lennon, que deu aquela força hoje no carro lá na viatura, nosso amigão lá, um abraço. Agradecer o pessoal que tem seguido aí Maia Autoestrada no YouTube, no Instagram. Agradecer o nosso amigão aqui, Cosmos Publicidade, Celso, que está sempre cuidando da gente aí nas gravações. E agradecer hoje o mais novo patrocinador, que é o Bom Café, lá da nossa amiga Michele, não é isso? Que mandou um produtinho aqui top, um bolinho, um salgadinho, que a gente já até começou a comer, a gente já vai botar nos stories pra você como é que é a qualidade do salgado, suquinho natural. Você que quiser ali na Rua do Comércio, em Quissamã, ela trabalha com bolos por encomenda, tem uma torta salgada maravilhosa, enfim, café, cappuccino, tudo que você imaginar a nível daquele café da tarde, para você se distrair e aliviar a mente do trabalho. Beleza? Um abraço, Michele. Desde já te agradeço. Ó, tá tudo muito top, hein? Então vamos lá. Marcos Meneleu. Carlos Meneleu. Aí, ó. Misturei um M de Meneleu. Isso é normal. Carlos Meneleu. Conta pra mim um pouquinho aí, Carlos. Como é que foi essa história aí de samba? Por que samba? Por que você escolheu o samba? Pelo que eu vi, você tem a formação de trabalho na área da Marinha Mercante. Como é que misturou isso aí? Trabalhar na Marinha Mercante e, de repente, sentiu desejo pela música? O samba, na verdade, ele veio aparecer na minha caminhada, ela veio aparecer agora, lá começou em 2021, por aí, foi quando eu entrei para a gravadora Blast Music, né, e comecei a gravar os meus trabalhos de samba. Pós-pandemia, então? Porque antes eu tinha um pouco de receio de entrar nesse nicho, entendeu? Mas, na verdade, o samba na minha vida, ele começou a aparecer meio que... meio sem querer, né? Porque minha infância toda foi em Madureira, né? Morei em Madureira de 81 a 89, foram 8 anos da minha infância lá. O foco das escolas de samba ali. Ali são 3 escolas de samba, então você não tem como você conviver em Madureira e você não escutar samba. Mesmo eu não gostando de samba na época, eu não gostava, pra mim não curtia. É sério? Não curtia. É difícil quem não gosta de samba acabar indo pro lado do samba, né? Não curtia. Mas eu sempre ouvia. E o outro ambiente de samba que eu... Aí você pensava, você vai tirar essas férias, você não vai passar em Madureira, você vai para outro lugar. Tinha samba também, que era o meu tio Carlito, saudoso tio Carlito. Sempre estava escutando samba, vários LPs, Jorge Aragão, Bezerra da Silva, Fundo de Quintal, vários nomes da época, ele sempre estava ouvindo alguma coisa. Qualidade de instrumental absurdo. Então a gente começou a ouvir, né? Começava a ouvir, a gente não curtia, não parava para ficar ouvindo. Não parava para ficar ouvindo. Mas eu tinha amigos que na época começaram a viver isso, né? Desde novo. Tem 2 amigos que até hoje são do meio do samba, que é os irmãos Felipe e Fábio de Leles, né? Então eles são de lá do Rio de Janeiro mesmo? Ainda convivem com o samba. Não gospel, o gospel. Não gospel. Então, assim, o samba começou a entrar na minha vida, assim, sem eu querer,
sem eu parar para ouvir, sem ter interesse nenhum. Foi pro inconsciente. Né? E aí o samba eu só fui realmente trabalhar com samba na música, o samba gospel, foi em 2021, por influência do Newton Barros, que é o dono da gravadora que eu faço parte. E quando ele ouviu o Pai Nosso, o que acontece? Eu sempre fui Gravadora que é a Blast Music, é isso? Um cantor muito eclético, sempre cantei todos os estilos. E quando eu gravava as minhas guias, minhas músicas guias, eu sempre gravava de vários estilos. Eu gravava forró, gravava MPB, gravava samba, e gravava worship, gravava qualquer tipo de estilo. Bem eclético. Né? Então, quando a gravadora ouviu o Pai Nosso, ele falou: Carlos, o timbre da sua voz tem tudo a ver com isso aí. Vamos gravar essa música. Aí eu gravei Pai Nosso, ficou... Na gravadora você entrou primeiro como compositor ou como cantor já? Como cantor já. Já como cantor. Como cantor. Então, e aí foi aí que surgiu o samba entrou na minha caminhada ministerial, entrou através da canção Pai Nosso, quando a gente gravou em 2021. Pô, legal. E Pai Nosso, ela já era estilo samba? Já. Ela já nasceu assim, eu já fiz ela assim. Pô, legal. E eu conheço pessoas e músicos que fizeram do próprio Pai Nosso louvores, né, e músicos. Já vi em pop rock, já vi, né, o próprio Catedral gravou em pop rock, se eu não me engano, e alguns outros cantores, mas em samba eu confesso que é a primeira vez que eu conheci aí, né, você falando. E, poxa, mas e como que é isso, cara? Assim, no meio gospel a gente sabe que tem muita gente preconceituosa com a questão do samba. Sim. Né? Você enfrentou isso? Você começou como? Só gravando mesmo? Ou tu começou a cantar nas igrejas? Era convidado? Olha, preconceito, eu entendo como o seguinte: você só enfrenta o preconceito quando você se sente ameaçado por ele. Eu não me sinto. Entendi. Entendeu? Eu vou gravar, se eu falar, vou gravar samba. Ah, mas eu não gosto. Tá bom. Não vai mudar minha... Entendi. Entendeu? Eu não sou muito focado de agradar ninguém. De ir atrás da massa, porque a massa acha isso ou aquilo. Entendeu? Se eu achar que para mim é interessante fazer, eu vou fazer. Entendeu? Eu só vou ouvir alguém que realmente você sabe que está ali do teu lado para te apoiar. Eu falei, pô, isso aqui não é bom. Uma crítica de alguém que conhece, que sabe que está te olhando. Se for vir de fora... Entendi. Eu sei que... Mas já aconteceu assim de você estar... O samba não tem preconceito no meio gospel. Eu acho que hoje está melhorando bastante. Mas ainda tem. Eu sempre costumo dizer que... citar o exemplo de um músico e cantor que teve alguns anos atrás, que se chamava Janires Magalhães Manso. Ele foi simplesmente o fundador dos primórdios do rock nacional, que foi o Rebanhão. Início da década de 70, final da década de 70, início de 80. Foi quando ele fundou o Rebanhão. E eu costumo dizer que ele era uma pessoa não grata na época. As igrejas não queriam ele dentro da igreja, porque ele influenciava muito os jovens. E chegou um momento que ele passou a fazer as programações dele fora da igreja. E os jovens passaram a não deixar de ir para a igreja, mas sair da igreja para poder ver esse trabalho que eles gostavam, entendeu? Entendi. Então isso acabou gerando um certo preconceito na época. Só que hoje eu acredito que ainda existe. Eu acredito que ainda vai existir por um bom tempo. Tem, né? Só que, na verdade, o preconceito sempre vai existir. Só que vai chegar um momento que vai ser mínimo, como é hoje, por exemplo. Hoje você vê bandas como o Novo Som, Cine G3, tem aberturas para tocar rock na igreja. Porque hoje existe porque lá atrás o Janires, junto com o Rebanhão, conquistaram esse espaço. Entendi. E eu acho que hoje, por exemplo, há 20 anos atrás, quando o Vaguinho tinha acabado de sair do meio secular, vindo para o meio gospel com o samba, ele começou a abrir as portas há mais de 20 anos atrás. Né? E hoje,
começou a vir de 3 anos para cá, começou a vir uma influência muito forte do samba gospel, que o pessoal começou a acompanhar mais, mas porque lá atrás o Vaguinho abriu as portas. Entendi. Entendeu? E hoje existe um preconceito, e para mim acho que sempre vai existir. Mas a cada dia que vai passando, vai diminuindo. Diminui a proporção. Mas você lembra de algum caso em que você foi cantar em algum lugar e você sentiu resistência da galera em querer participar, em querer... De samba, eu ainda não passei por isso. Não passou, né? Eu não passei por isso ainda. É menos mal, né? E você falou que começou no samba 2021. Aí você cantou sem ser samba alguma coisa antes? Cantava sem ser samba. Eu sempre procurei ser bem eclético nas minhas... Por exemplo, nessa época, depois que eu gravei Pai Nosso, eu cheguei a gravar forró, gravei worship, gravei pop rock, gravei vários estilos. E essas músicas estão disponíveis hoje nas plataformas? Sim. Dá para citar alguns nomes aí pra galera que está acompanhando? Primeiro Amor, Jesus Está Comigo. Jesus Está Comigo veio antes, né, um pouquinho. Mas Primeiro Amor... Essa Primeiro Amor eu ouvi, muito bom. Siga o Senhor. O link vai estar na descrição. A gente vai colocar no link da descrição aqui. Siga o Senhor, que foi um forró que eu fiz. MPB tem algumas também. E assim, eu tenho... Essas músicas eu estou citando, mas tem Você mesmo compõe todas? Não, algumas eu gravei. Por exemplo, a que eu lancei ano passado, Adoração, é de uma amiga minha. Uma música que sempre ouvia bastante. E aí eu, conversando com ela, falei que pedi autorização para ela para gravar. Aí a gente gravou e foi legal. Maravilha. Você teve eu vi um clipe, né, que inclusive está com mais de 40 mil visualizações no YouTube. Acho que 48, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado. É uma gravação que você gravou na Rocinha ali, né? Sim. E fez um collab ali com 2 cantores também. Sim. Né? Fala um pouquinho sobre isso aí. Isso foi a canção Somos Gente Nova, né? Isso. Que eu gravei com a cantora Tatiana Henriques e com o rapper Nolipe, lá na Rocinha. Foi um dia maravilhoso. E essa música foi a gente sempre encontra na nossa caminhada uns divisores de água de uma fase para outra. Eu acredito que essa Somos Gente Nova foi um divisor de águas para definir, para ratificar o estilo samba na minha caminhada, entendeu? Tanto que de lá para cá eu não gravei mais nada diferente do samba, entendeu? Então foi um trabalho muito bom, me surpreendeu, acho que foi um dos trabalhos que mais me impactaram com o resultado final. E questão foi um dos melhores trabalhos audiovisuais que eu fiz. Então, assim, para mim foi um divisor de águas em todos os sentidos. E o interessante é que é uma música, ela começa meio pop rock, né? Eu vejo o instrumental mais bruto e tal, aí de repente ela vira samba contigo cantando. Sim. E aí entra como é que é o nome dele? O Nolipe. Nolipe com rap, com trap, né? No meio ali. E o trap foi algo assim, um pouco... porque a gente já estava com ela pronta já comigo e com a Tatiane cantando. Só que ficou um espaço de alguns minutos, de alguns segundos na música, que quando a gente ouviu o resultado final, o Newton, que é o dono da gravadora, ele viu aquele espaço e falei, olha só, eu estou pensando um negócio aqui, a gente vai colocar um trap aqui. Aí a gente foi... Entra a criatividade do cara. Aí, entra a criatividade dele, e ele é um cara extremamente visionário. E, então, assim, foi baseado nisso aí que a gente resolveu colocar o Nolipe, que é um profissional maravilhoso, né? Um trap fantástico. E fez a letra do trap e tudo e colocou e ficou maravilhoso. Pô, legal. Eu vi o resultado, ficou muito top mesmo. E aquele ambiente ali, né, Rocinha, é algo bem carioca. Eu nunca tinha ido, cara. Pra mim foi muito bom. Ali você vê o Rio de Janeiro inteiro, praticamente. Pô, cara, aquela visão ali eu nunca vi em nenhum lugar na minha vida, até hoje. E a gente percebe, o Carlos, que Deus sempre usa as estratégias dele, né? E às vezes algum momento difícil da nossa vida faz com que a gente tome um trajeto que Deus sempre quis que a gente tomasse. Sim. Né? E eu vi você comentando em um dos podcasts, parece, em algum ponto do vídeo, que você passou uma situação difícil e essa situação, ela te fez surgir um louvor, né? E conta um pouquinho sobre isso aí.
Teve algumas situações que eu passei, né? Você falou questão do emprego. Sim, foi a Jesus Está Comigo. Foi quando eu fiz Jesus Está Comigo. Eu estava cursando na faculdade do Louvor e a gente escrevia muitas canções. A gente tinha nossas aulas de composição e a gente aproveitava a oportunidade sempre para escrever novas canções, né? Tanto que o meu CD que eu lancei na época foi quase todas as músicas, praticamente todas as músicas foram feitas na faculdade do Louvor, né? E uma delas foi Jesus Está Comigo. Eu tinha acabado de ser mandado embora, né? Fui mandado embora no dia do meu aniversário. Caramba, que presentão. Todo mundo fala isso. Inclusive, estou sabendo que sexta é aniversário do nosso amigo aqui, é isso mesmo? Aí. Então eu já vou deixar os parabéns adiantado para ele aí. Sexta, dia 12. Isso aí, sexta, dia 12. E aí, se você quiser, deixa os parabéns pro nosso amigo aqui na descrição aqui, que ele vai estar te agradecendo lá. É isso aí, obrigado. Eu tô sabendo até que talvez tenha uma roda de samba gospel lá, vamos lá. Isso aí é para outra história. Mas aí, quando eu fiz essa música, eu tava passando uma situação bem complicada. Eu nunca tinha passado por essa situação de ser mandado embora e ficar tanto tempo desempregado. Eu fiquei alguns meses desempregado. Só que todo dia eu era cobrado para arrumar um emprego. E eu já não sabia mais o que fazer para conseguir, né? Eu tinha pouco tempo de experiência como profissional, né? Então, para mim era muito complicado arrumar um emprego naquela época. Aí foi quando Deus me direcionou essa música, onde o refrão fala: caminho tranquilo, não tem que temer, Jesus está comigo, valeu a pena. Então esse refrão marcou muito para mim quando eu fiz o refrão, tanto que eu fiz o refrão primeiro para depois escrever o contexto total da música, né? Eu percebo que Deus, ele como eu falei, ele faz as estratégias meio loucas na nossa mente, né? Sim. Mas é sempre assim. E os grandes compositores de hoje, eles começaram possivelmente compondo numa situação totalmente adversa. E aí Deus vai e manda aquele louvor e você faz e bum. Por exemplo, 2013, se eu não me engano, 2014, eu não lembro agora qual foi o ano, que eu fui pregar numa igreja num culto jovem. E eu estava passando por uma situação muito complicada em casa, né? E eu estava com um amigo, que ele foi comigo tocar nesse dia, e eu estava muito nervoso nesse dia. Eu lembro e como eu comecei a pregar, Deus começou a me usar, mas aquela mensagem estava falando mais a mim do que acho que acredito para as outras pessoas. Isso, na realidade, é o que você pensa, né? Possivelmente está mexendo com muita gente. Sim, é o que a gente... Quando eu saí dali, eu pensei, conversando com esse meu amigo, o Gabriel, aí eu falando assim, cara, eu acho que eu não fui bem nessa pregação, sabe? Quando a gente sai de lá, assim... Sai meio arrasado, eu não sei, mas eu vou usar essa mensagem para escrever uma música. Foi quando eu escrevi também Bem-aventurado. Quando eu escrevi Bem-aventurado foi assim. Entendi. Entendeu? Eu peguei uma música que falava sobre as bem-aventuranças e escrevi uma música baseada nessa mensagem. Entendeu? Então foi uma outra vez que eu também passei por uma situação complicada e escrevi uma música baseada naquela situação que eu passei. Entendeu? E é sempre assim, né, cara? Deus tem suas estratégias. E você falou que você estava pregando, uma boa pergunta. Você foi ordenado a pastor também? Sim, em 2020. 2020. Você exerce o pastoral? Não, né? Não. Hoje não toma frente de igreja? Não. Mas já fez parte? Já tomou frente? Eu já fui pastor auxiliar de uma igreja já durante alguns meses. Legal. Mas foi pouco tempo. Entendi. É porque é um cargo bem... É uma entrega de alma, espírito e corpo pesada, sim. né? Então, assim, eu já ia te perguntar como que você consegue trabalhar e cantar. Hoje eu sou membro da Igreja Batista do Jardim Paraíso, pastor Isaías Lima de Menezes, lá em Campo Grande. E queria até mandar um abraço para ele, para todos os membros da igreja. Um abraço a todos aí. E hoje lá eu trabalho com o Ministério de Louvor, eu faço parte também do ministério, não lidero, mas a gente ajuda da forma que a equipe precisa lá e tudo. Legal. E é isso. E como é que você, então, aí fica aí trabalho e música, consegue dividir isso bem? Você trabalha também embarcado, né? Eu trabalho embarcado, na escala 14x14. Durante a minha folga,
sempre me dedico a estar com meu filho, sempre me reunir com os amigos, sempre possível com a família, e também gravo meus conteúdos, gravo alguns trabalhos musicais também durante a folga, sempre procuro conciliar bem. Tenta aproveitar o melhor espaço possível. Né? Prova disso que você está aqui, veio quase 300 km, conseguiu se dedicar para estar aqui. Isso aí. Tinha uma pergunta aqui que o pessoal mandou quando eu comentei com alguns amigos. Nem mandou não, com alguns amigos que eu falei que ia convidar. Já tocou como convidada e o pessoal não parece, eu já te fiz a pergunta. Você disse que você mesmo compõe alguns louvores. Sim. A gente sabe que existem técnicas, né, para isso. Né? Possivelmente você deve ter estudou em escola de louvor e tal. Sim. Mas aonde fica o limite aí do técnica com ser inspirado por Deus? Só a técnica resolve, a inspiração tem que ter, ou só a inspiração resolve? Sim, a inspiração acho que tem que ter, sim. Entendeu? Existem algumas situações que a gente... em todas as situações a gente tem que ter inspiração, né? Mas existem situações que a gente escreve uma música porque a gente está passando por um momento e a gente sente o desejo de escrever uma música sobre aquilo, sobre aquele momento que a gente está passando, sobre a mensagem que você leu, para poder... Naquele momento você leu uma mensagem, aquela mensagem te trouxe inspiração para poder escrever a música. Existem momentos, às vezes, que você precisa escrever... às vezes o pastor chega para você, vamos supor que o pastor chega para você, eu preciso de uma música nova que fale sobre o tema tal, sobre o versículo tal para o congresso dos jovens, vou dizer. Aí você vai lá e escreve a música. Então existem situações também dessa forma, entendeu? Mas de todas as formas você precisa estar pautado na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estar inspirado para poder escrever a canção da melhor forma possível. Eu, por exemplo, quando eu escrevo as músicas, uma das coisas que eu aprendi na faculdade de louvor é que o contexto, a temática tem que ser muito bem definida na música, para não ficar algo muito perdido, né? Para o pessoal não se perder na letra. Mas falava-se muito de focar no refrão. Certo. Entendeu? Então, a gente deu um contexto muito... a letra, no geral, tem um contexto muito bom, tem uma temática muito bem definida e que o refrão seja um refrão impactante. Entendi. Então, uma das coisas que eu foquei muito quando eu estudei composição foi o refrão. Por isso que em algumas situações o pessoal me mandava, já recebi cabeça de música, já recebi letra pronta, que precisava de um refrão, e eu fiz o refrão, entendeu? E ficou muito boa. Por exemplo, essa última que eu lancei, que eu Grato Sou, eu fiz, a letra é de uma escritora chamada Maria José Souza, e através dessa letra não tinha o refrão. Entendi. E aí eu escrevi o refrão, ficou boa. Teve outras músicas que eu escrevi o refrão. Eu sempre foco muito no refrão, e o refrão sempre traz um impacto porque o refrão maior. É aquele chicletinho, né, que a gente fala, aquela coisa que fica na mente. Então eu gosto muito de focar nisso, entendeu? Eu gosto de gerar um contexto, uma temática bem definida na música, né? Tudo bem definido, mas que o refrão seja um refrão impactante. Que a gente chama de um refrão chicletinho, né? Que você fala, né? Eu vi um camarada falar, um camarada que ele é meio que ligado na programação neurolinguística e tal, formado em PNL, e ele falou o seguinte: quando uma pessoa decora o refrão e não sabe cantar a música toda, essa música ela fica na mente da pessoa e a pessoa fica repetindo sucessivamente. Então, ou seja, por isso que eu acho que o refrão é uma parada importante a se tocar, porque aquilo fica decorado na cabeça da pessoa e ela não consegue parar de cantar enquanto ela não decora a música toda. Isso é uma parada psicológica, né? E para descobrir que isso era verdade, eu falei, realmente eu fiz um teste e enquanto eu tinha a música de chicletinho, ficava na minha cabeça, se eu não decorasse o restante da música toda, eu não conseguia parar de ficar lembrando daquilo. Entendi. Né? Então, o refrão eu acredito que é mais importante, né? A nível técnico, né? Vamos falar assim. Nível técnico. Claro, porque a nível espiritual, às vezes tem uma parte de cima da cabeça da música, como a gente fala, ou a parte do fim que toca mais, né? Que fala mais do que talvez o próprio refrão. Teve algum caso, Carlos, que
que assim, foi engraçado, ou um caso que você lembra da tua carreira, você falou, cara, isso que foi inesquecível, o caso bom, o caso engraçado, o caso que te marcou nessa tua trajetória aí? Olha, bastante, tem bastante história. Tem um momento. Sempre tem músico, a gente estava conversando ali fora, que sempre tem uns problemas. Teve um mico uma vez que eu paguei, que eu desafinei na minha igreja cheia, numa campanha de portas abertas numa igreja. E eu lembro que eu tinha acabado de terminar com um noivado, né? Eu era novo, eu tinha 25 anos, eu tinha acabado de terminar um noivado. E eu fui convidado pela minha ex-noiva, né, para poder cantar. Né? A gente não brigou, a gente ficou amigo e tudo, e me chamou. E quando me chamaram lá na frente, me chamaram como noivo dela, porque eles não sabiam que eu tinha terminado com ela. Caramba. Então eu fiquei muito nervoso. Então, ficou constrangedor, né? Constrangedor, né? A igreja cheia, eu cheguei lá tremendo, o microfone tremendo. Caramba. E aí comecei a cantar e comecei a desafinar várias vezes na música. Aí o pessoal deve ter falado, o carro está na carne lá, alguma coisa está errada. aí depois a gente conversou, ficou resolvido? Ficou resolvido, mas foi uma situação um pouco constrangedora. E teve outros casos também. Na verdade, você não teve culpa, né? Teve um momento muito bom que eu vivi, que foi quando eu completei 10 anos de ministério. O saudoso pastor Aurélio, que era meu pastor, ele fez uma programação onde eu pude convidar meus amigos, pude cantar as músicas que marcaram minha caminhada, as músicas que eu fiz, que a igreja cantava. E uma delas foi Jesus Está Comigo, que é uma das músicas que eu tinha, que ele gostava bastante, que a gente cantava bastante na igreja. E assim, foi um momento que eu pude receber meus amigos, pude convidar meus amigos para fazer participações especiais em algumas músicas. Então foi um momento importante. E teve um outro momento que também foi um pouco ruim, né? Até contei um tempo atrás num podcast sobre isso, que foi quando no meu lançamento do meu CD em 2005, eu fui boicotado. É mesmo? Porque eu lembro que eu acertei os detalhes, né? Eu fui conversar com o líder dos jovens da igreja para poder... Não vou falar o nome da igreja, nem o nome do líder, mas... a gente foi conversar com ele para falar sobre o lançamento do meu CD, né? E aí eu queria lançar no culto jovem da igreja e tudo. Aí ele falou, não, vamos lançar assim, não sei o quê. A gente fez uma faixa para poder convidar o pessoal e tudo, né? Para estar lá no... E aí uma semana antes da data do lançamento, eu recebi um e-mail, né? Com várias ofensas constrangedoras demais. E falando que eu ia ter uma surpresa no dia. Caramba. E aí eu fiquei, tá bom. Mas eu não esquentava muita cabeça com isso. Quando eu cheguei lá, no culto do jovem da igreja, não tinha nenhum jovem da igreja. Caramba. Eu simplesmente... Mas conseguiu entender o porquê isso? Não entendi e também não faço questão muito de entender. Mas na época, eu fiquei um pouco assustado, porque eu nunca tinha passado por isso. Só tinha meus convidados. Que eram o quê? Eram umas 12 pessoas, mais ou menos. Muito complicado, né? Mas a banda devia ter umas 20 pessoas no máximo. Mais o pastor, mais o próprio líder. O próprio líder estava lá. O próprio líder não sabia nem o que dizer. Não sabia o que estava acontecendo, não sabia de nada. É estranho. Aí acabou. No culto dos jovens não tinha jovem nenhum da igreja. E não teve teve o evento. Eu falei assim, até o próprio pessoal da banda, se quiser, cara, a gente vai tocar, faz o lançamento em outro lugar, no outro momento. Eu falei, não, eu não dependo desses jovens eu não estou aqui por causa deles. Isso aí tem que ter um propósito bem firmado. Eu não estava lá por causa deles, entendeu? Mas foi assim, foi meio estranho. Sim. Quem ficou mal não fui eu, entendeu? Estava fazendo a sua parte, né? Então aí eu fui fazer minha parte. Falei, não, vamos sim, cara. A gente está aqui, não está para isso. A gente não veio por causa dos jovens da igreja. A gente veio para poder celebrar um momento que eu estava vivendo, né? Um culto de gratidão a Deus pelo lançamento do meu CD. O mais importante que estava lá era Deus. Isso aí. Então, você conseguiu migrar bem essa situação de eliminação do CD para as plataformas digitais? Cara, é o seguinte, eu não sou um profissional da música. Eu sou um profissional da maré mercante.
Mas eu sempre me comporto como um profissional. Mas eu acredito que esse lance da mudança do CD para as plataformas digitais, o maior prejudicado é o profissional da música. É o guitarrista, é o baixista, é o produtor musical, Entendi. é o compositor. Eles são os maiores prejudicados. Então, por exemplo, nisso tudo eu sou um intérprete e o compositor. Entendi. Você Eu não acho que leva a música hoje como uma possibilidade de profissão ou de sustento? Não. Pode acontecer? Pode, mas eu não busco isso não. Entendi. Eu não busco isso como profissão não. Legal. Até porque eu sou uma pessoa que gosta muito da minha profissão. Eu não sei até quanto tempo a gente vai ficar embarcado, né? Entendi. Mas eu não penso como uma profissão. Pode acontecer, pode. Mas eu não busco isso para minha vida não. Entendi. E qual que é Eu o... vejo como ministério. É isso que eu ia te perguntar. Ministério. O propósito em si. Sim, ministério, eu vejo como ministério. Só que eu me comporto como profissional. Você vê que todos os meus trabalhos são trabalhos com profissionalismo em todos os aspectos. Produção musical, produção audiovisual. Todos os profissionais que eu conto meu trabalho são profissionais da música, são profissionais do audiovisual, são profissionais do marketing digital. Entendi. Você não brinca de ser músico, né? Não. Você leva o negócio a sério. Leva o negócio Só a não sério. leva como profissão, mas Sim, leva a sério. exatamente. Interessante. Exatamente. E tem algum projeto em mente, assim, específico? Como eu queria isso aqui, eu penso, como músico, eu penso em alcançar isso aqui, esse nível, esse lugar que eu quero chegar lá, ou esse nível musical. Olha, a gente sempre busca alguma coisa, mas eu acho que, por exemplo, eu sempre gosto de fazer meus trabalhos com qualidade, mas assim, sonhar assim, não sei, eu acho que de repente, se eu tivesse oportunidade no futuro de gravar um DVD, eu gravava. DVD. Entendeu? Porque eu acho que o DVD fisicamente falando, é um grande momento para um artista. Entendi. E hoje ainda existe ainda uma O físico não, mas assim, Sim. o físico que eu digo hoje você lança no YouTube, né? Entendi. Você grava uma Você sequência. grava uma sequência e vai lançando, Entendi. né? Vai lançando mês a mês, ou trimestralmente, ou bimestralmente, dependendo da quantidade de música, você vai lançando os trabalhos. Mas assim, acho que DVD eu acho que todo mundo que é um artista sonha em gravar um DVD um dia. Pode acontecer um dia, quem sabe. Mas assim, eu vejo como algo bom que pode acontecer gravar um DVD, porque aí você pode reunir todos os seus trabalhos durante todos esses anos, tudo que você fez, né? E você toca algum instrumento, cara? Eu arranho o violão, estou começando a aprender um ukulele, um cavaquinho, alguma coisa. Mas eu trago mais. Difícil. Eu trago mais para a percussão. Mais um instrumento de. Tamborim, pandeiro. Você sabe tocar ukulele, ô Celso? Você que é o guitarrista da área aí? Tem corda, a gente toca, irmão. É mesmo? Eu acho um som legal. O próximo culto eu vou preparar um louvor no culto. É mesmo? É? Aí sim. Providenciar aí. E hoje você também canta cover, música de outras pessoas também. Sim, sim. A gente até estava conversando, né, em off ali, Sim. que os artistas hoje, eles, né, os cantores, os ministradores, ministros, eles às vezes ficam mais expostos, né, e conhecidos, às vezes fazendo realmente cover, né? A gente deu até o exemplo você falou para mim da Maria Marçal, não é isso? Sim. Cantando um louvor. Qual foi o louvor que você citou? Na verdade, ela gravou na época, né? Foi uma composição do Anderson Freire, né? Deserto. Isso. Foi a canção que projetou ela pro que inclusive é da Brasil. nossa área aqui, né? A gente estava conversando daqui de Rio das Ostras, aqui Sim, pertinho. sim. E ela tá, graças a Deus, crescendo bem, né, cara? Então, às vezes, assim, uma música dessa cover pode ajudar. Eu acho que entre um lançamento ou outro, né? Eu costumo dizer que o próprio artista ele tem que sempre contar com bons profissionais com ele. Não só o produtor musical, como um produtor audiovisual, mas alguém, por exemplo, que se você tiver a oportunidade de ter alguém para gerenciar suas redes sociais, que você possa fazer isso, que eu acho que é importante, né? Porque
Eu acho que eu vou até... Fica mais organizado. Vou até focar melhor. Eu acho que é 50% se bobear do crescimento é alguém focado. Exatamente, porque a pessoa sabe qual tipo de postagem, quais são as hashtags mais pontuais, qual é o dia que vai entrar, qual é a hora que vai entrar. E isso se muda toda hora, se você tiver né? que fazer o tráfego pago da postagem, ele vai te dizer, ó, esse aqui é potencial, esse aqui não é tanto. Isso Entendeu? muda toda hora, tem que ter uma pessoa envolvida. A gente não consegue ficar fazendo Não tudo consegue ao mesmo ficar tempo. fazendo. Então, por isso que eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. E eu acredito que ter uma gravadora, né? Eu acho que é bom a pessoa fazer uma gestão, que faz a gestão da sua carreira. É importante você ter uma pessoa que faça a gestão da sua carreira. Então, uma das coisas que eu aprendi é que você não pode ter um hiato muito grande entre um lançamento ou outro, né? Eu acredito que se fosse um hiato aí, sei lá, de 3, 4 meses, acho que seria no máximo 4 meses, né? E O passa ideal bem seria rápido. 3, mas no meio entre um lançamento ou outro, se você lançar um cover de 15 dias, É bom. é bom, entendeu? Então você não vai ficar, tipo assim, você fez um lançamento, daqui a 15 dias você vai lançando cover 15 dias até o próximo lançamento. E hoje você tem um acesso bom é fácil, porque você sabe pela gravadora, né? Como é que é o nome da gravadora? Blaze Music. Você consegue hoje com facilidade autorização para fazer um cover? Ou tem Não, cantores que são mais difíceis? normalmente você só perde autorização quando você vai lançar nas plataformas digitais. Ah, entendi. Entendeu? Porque o YouTube mesmo não é uma plataforma digital. A plataforma digital é o YouTube Music. Entendi. O YouTube Music é uma plataforma digital, entendeu? Então, se você quiser colocar, por exemplo, eu tenho vários covers gravados no meu canal que não precisei de autorização, eu só simplesmente mencionei, obviamente na descrição eu mencionei o artista e o cantor, o compositor da música, entendeu? Isso eu fiz. Mas todo mundo é livre hoje para gravar cover. Entendeu? O cover não deixa de ser uma homenagem também, né? Entendi. Eu pensava que tinha que ter autorização para qualquer... Mas tem gravadoras que conseguem direitos autorais para os seus artistas gravarem covers e lançar nas plataformas digitais, por exemplo. Entendi. Dessas composições que você fez aí, qual que mexe mais contigo? Que eu fiz... Agora você me pegou. Porque... Eu acho que Jesus está comigo. Jesus está comigo. Que foi que você falou que fez no processo de situação difícil. Foi, porque eu toquei muito lá na igreja. Entendi. Na época, quando eu era líder de louvor, uma das músicas do meu pastor sempre pedia para tocar. Dá para dar uma palhinha no coro da capela aí? Caminho tranquilo, não tenho o que temer. Jesus está comigo, valeu a pena viver. Legal. Pode a tormenta querer o mundo estremecer. Jesus está comigo, valeu a pena. Legal. E, cara, qual fase assim, ô Carlos, que melhor fase do teu ministério aí nessa levada de samba gospel? Qual foi a melhor fase? Mas essa fase aqui foi marcante? Não, porque na verdade eu estou pouco tempo, né? Desde 2021, tem pouco tempo, tem 3 anos, né? Eu acho que acho que foi realmente o início mesmo, né? Acho que a mudança pro gênero, para mim foi um grande desafio, porque eu tava... Principalmente pra vocês que não gostam de samba. Eu gostei, o Newton, quando ele chegou para mim e falou assim, você está preparado para passar por aquilo que você pode passar com isso? Eu tô contigo, vamos encarar essa? Eu falei, vamos. Ele quer dizer a nível de repressão, no caso. Isso. Porque o preconceito já começa pelo próprio engajamento das músicas, entendeu? Sim, sim.
É porque, como a gente estava falando, né, cara, existe aquela rejeição um pouco, né? Hoje eu acho que, não sei se o Celso pode me corrigir, mas acho que uma boa proporção é do meio pentecostal, né, o Celso, dos evangélicos. Hoje, questão de consumo audiovisual, o pentecostal ainda é forte, mas mudou muito porque o gênero British Rock, né, o rock britânico, o pessoal chama de worship, é o que é mais tendência nas igrejas de tocar. Então, por exemplo, você não vê hoje mais bandas como Novo Som, Oficina G3, hoje é muito menor. Então, é mais receptivo, mas não é tão badalado, né? É uma parada que você ouve, mas, por exemplo, para você levar para dentro da igreja é mais complexo. A igreja quase que entrou num padrão, num formato que não é o ideal, né? Porque você acaba copiando muito do que é feito lá fora, mas o mercado é esse. Agora, o que ele está passando me lembra muito do desafio do Luiz Arcanjo. O CD de samba do Luiz Arcanjo é uma das coisas mais maravilhosas e muita gente não conhece, cara. E ele veio... O CD dele é lindo, lindo. E ele veio de um estilo totalmente diferente, né, cara, trazendo mas assim, você falou do samba aí, mas pouca gente sabe, pouca gente ouviu falar de uma missão chamada Vencedores por Cristo. Aversadores? Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo. Em 1977, eles lançaram o álbum que foi o divisor de água da música cristã brasileira. O álbum de Vento em Popa. Antes de Vento em Popa, o pessoal pegava versões de músicas estrangeiras, normalmente do compositor Ralph Carmichael, pegava as músicas dele, fazia as versões brasileiras e cantava no estilo que eles cantavam lá nos Estados Unidos. Quando chegou em 77, o missionário Jaime Kempis resolveu juntar os compositores e autores brasileiros, os músicos brasileiros, vamos fazer um álbum nas suas composições, cada um pegando sua composição, suas parcerias, e vamos gravar um álbum que enalteça a cultura brasileira, a musicalidade brasileira, né? E eles começaram a gravar samba, chorinho, MPB, estilos genuinamente brasileiros. Então, eu gosto, o pessoal cita muito o pessoal que vem, tem pouco tempo que veio, mas desde aquela época, você pegar o álbum de Vento em Popa e pegar os detalhes, por exemplo, o músico que gosta de ouvir os detalhes, pegar, botar o fone e ouvir o que eles faziam nesse álbum, é algo maravilhoso, cara. Que tem muitos detalhes. Maravilhoso, né? Muitos detalhes. Aí o pessoal vai ouvir e fala, mas nessa época já se fazia isso? Já se fazia isso. Meio que é um ciclo, né? Depois vai mudando, hoje fica 3 notas, né? Igual quando ele falou essa questão das traduções e veio Vencedor por Cristo, logo depois veio a época que traduzia Michael W. Smith, Hillsong, e aí agora começa a ser quebrado. Voltou tudo. Entendeu? Aí precisa vir alguma coisa nova para dar uma sacudida e retornar esse ciclo aí. Entendeu? Você vê o samba como uma opção que pode ainda marcar a maioria dos evangélicos, assim, pode vir ainda à tona como um worship hoje? Cara, olha só, eu acho que eu costumo falar, não tem ninguém que mude a minha mente na opinião seguinte: o samba é o estilo mais popular do Brasil. Ponto final. Porque não tem a ver, né? E para você atingir uma população com evangelismo, você tem que sempre estar munido do estilo mais popular, o samba. Para mim, o mais estratégico para evangelismo é o samba. É verdade. Entendeu? Porque se você vê uma pessoa desviada, totalmente perdida, quase certo de ela gostar de samba. E ela vai ouvir um ar livre de um grupo de samba gospel, ela vai parar para ouvir. E até os que estão firmes, tá no churrasquinho, tocou uma musiquinha de samba. Por exemplo, em março... Lá já tá com o pezinho, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Em março, eu tava até embarcado nesse dia, não pude ir. Mas em março, o Vaguinho fez um luau, junto com Chega Mais Pra Cristo e outros grupos, lá no Recreio, no Rio de Janeiro. Eles fizeram lá, montaram lá um palcozinho e na areia e começaram a tocar, mesas em volta, né? Mandaram uns vídeos para mim lá, como tava, eu tava vendo lá. E você acha que não teve alguém que passou ali
Estava totalmente perdido na vida e parou ali para ouvir Foi o que eles captado. estavam tocando. É uma estratégia Se muito eles boa. estivessem tocando rock, ele ia parar? Pode ser que parasse, mas era muito mais difícil ele parar por causa... Nós, como seres humanos, a gente meio que quer padronizar, né, cara? A gente Então quer não tem, assim... Mas Deus, ele usa a estratégia que ele quer. O samba é o estilo mais... tem mais potencial no evangelismo do que qualquer outro estilo. Verdade. Eu confesso que eu nunca parei para pensar que tem alguns estilos musicais que captam mais a pessoa do que... Eu fui evangelizado pelo rock, cara. Foi assim que eu fui, que o Senhor me encontrou. Cada um tem seu estilo. O que é engraçado, eu estava pensando até de falar isso agora, essa divisão, por exemplo, rock, gospel, só existe no Brasil, cara. Se você for lá para fora, o gospel é aquela música mais quebrada e tal. O samba que ele faz é samba. E toca em rádios seculares. Se no Brasil fosse assim, eu tenho certeza que até o evangelismo seria mais eficaz. Isso. É verdade, tem sentido. E detalhe, ainda tem o que eu gosto, que às vezes eu falo e às vezes eu gosto de falar muito de samba gospel e tudo, mas eu falo que gospel não é um estilo, gospel é uma nomenclatura que foi criada no Brasil. Criou que, uma cultura. Na verdade, gospel é um estilo nem brasileiro, né? É um estilo estrangeiro. Então, foi só uma nomenclatura para tirar o cristão e colocar o gospel. Para ficar mais prático. Acaba dividindo. Entendeu? Na realidade, hoje as pessoas talvez não são tão captadas por evangelho por causa exatamente dessas nomenclaturas, né? Se transforma num mundo exclusivo. Não sei o que do cristão, daqui a pouco vai ter supermercado gospel, né? Tudo separando para as pessoas. E se você vê, hoje já tem algumas, né? Quando você sai da igreja, não, tem uma lanchonete que ela é gospel, só canta louvor gospel, né? Meio que para separar. Veio de Maná só, né? Muito bom, cara. Mas, Carlos, fala pra mim, você acha que tem algum assunto aqui que eu poderia ter falado e que eu não falei, que pode somar pro público que gosta do samba, que gosta da musicalidade gospel, que gosta da musicalidade geral e que parar com essa nomenclatura gospel? Não, eu acho que o pessoal... Eu acho que hoje falta muito da juventude de ouvir um pouco mais as pessoas que pavimentaram essa caminhada. Entendeu? Eu acho que se busca muito... não é uma crítica assim para dizer que estão errados. Certo. Entendeu? Mas tem muita coisa muito boa lá fora. Mas o pessoal esquece ainda de buscar muita coisa do que está dentro do Brasil. Entendeu? Até a coisa que a gente estava falando aqui um pouco antes de iniciar, sim. Né? Sobre visitar outros países. Entendeu? Eu posso viver a vida toda visitando, só viajando, que eu não vou conseguir visitar todos os lugares maravilhosos que o Brasil tem. Entendeu? Por isso que às vezes perguntar, você tem o sonho de ir passear em outro país? Não, nunca tive. Entendi. Porque eu sei que eu não vou conseguir visitar todos os lugares maravilhosos que o Brasil tem. De repente, se eu conseguir visitar todos, de repente eu até posso ir. Mas hoje eu não vejo, porque através da música eu vejo a mesma coisa. Tem muita música brasileira boa por aí, entendeu? E as pessoas têm culturas que só americana. Teve um cara jovem que eu perguntei, não sei o que é João Alexandre. Quem é João Alexandre? Ninguém sabe quem é, cara. João Alexandre é bom demais. Pelo amor de Deus, né, cara? Não sabe quem é João Alexandre? É qualidade musical. Entendeu? Eu perguntei para um cara, um jovem, falei de João Alexandre assim, mas eu nunca ouvi falar em João Alexandre. Como é que pode um negócio desse, cara? Mas foi a cultura que vem se formando. Né? O maior compositor cristão que já existiu, que foi Sérgio Paulo Muniz Pimenta, ninguém sabe quem foi Sérgio Pimenta. Você pegar as músicas e ver, já ouvi essa música, Sérgio Pimenta. Porque, até, vou falar aqui do meio... Então, é uma das grandes, não vou dizer revolta, mas uma das grandes indignações que eu tenho é ver a juventude que não conseguiu, não conhece a própria história. Não conhece a própria história. Não conhece o início da música. Não conhece o início, entendeu? E é bem difícil, cara, de encaixar isso aí na galera de hoje. Eu acho que vai só piorando, sabe?
Ainda que eu torça que a galera crie essa essência de buscar de onde saiu, qual foram os verdadeiros autores daqueles louvores top que existiu e que existe, mas pouca gente canta. Mas eu acho que vai só piorando. Tende-se a criarem novidades de não crítica, não estou criticando aqui, né? Porque tem louvores de três notas que a gente sente a presença e é tocado e tal. Sim, claro. Mas tende-se a fazer uma cultura de novos, né, novos estilos musicais. Eu tenho uma pergunta para o Carlos. Então, você acha que a falta que está diminuindo cada vez mais, né? Eu sei que lá no Rio é muito forte, mas, por exemplo, aqui no interior não é. A falta de rádio, porque assim, você tem um streaming, você pode selecionar o que você quer ouvir. O aplicativo, o Spotify, por exemplo, ele vai te dar para você ouvir o que, relacionado àquilo que você gosta de ouvir, você não vai conseguir descobrir coisa nova. Sim. E você vai acabar, por exemplo, rádio, você tem as mais pedidas, tem um momento que toca músicas mais antigas e tal. Você acha que a falta disso atrapalha também? O jovem hoje não sabe nem sintonizar a rádio. É isso aí. Não sabe nem sintonizar a rádio. Pega um rádio, põe na mão dele, vê se você consegue achar 93.1, o que é isso? Sintoniza aí. A falta da melodia da rádio 93, eu falo isso por filha. Eu tenho a Helena. Quando eu era criança, eu tinha que sair da escola correndo porque eu queria ver Cavaleiro Zodíaco 5h50 na manchete. Agora ela tem tudo na mão dela e ela não dá valor, ela assiste. Pra você ver, nem na geração do Cavaleiro do Zodíaco eu sou. Sou na geração do Jasper. Aí, eu também. Eu tô já é mais antigo. Gentleman, Power Ranger. Tela. Não, mas eu tô falando o seguinte. Hoje o jovem não sabe nem sintonizar uma rádio. Sim. A verdade é essa. Mas você fala hoje, por exemplo, de um Canta Rio, que inclusive você participou do Canta Rio, eu acho, não já? Eu fui no primeiro evento grande assim que eu fui. Foi o Canta Rio, que foi até lá eu ouvi uma das canções que viraram a chave para mim, porque eu lembro que um dos grupos que eu mais acompanhava na época era o Cat Singers. Sim. Né? E lembro que eu fui assistir Cat Singers, então eu assisti Eliseu Gomes, Léa Mendonça, a Ludmilla Ferber. Só elite. Sabe, mas aí eu fui para assistir o Cat Singers porque eu gostava muito do grupo. Só que teve um grupo que eu assisti lá que eu nunca tinha ouvido falar no grupo, nem a música eu tinha ouvido. Mas aquela música marcou tanto minha vida, que foi o grupo Semeando. Uhum. Tem uma música chamada Tempo de Deus, que eu estava passando uma indecisão muito grande, e era início de ministério. Eu estava passando uma indecisão muito grande, e a música falava sobre isso. Entendeu? E assim, é uma música que marcou muito a minha vida. Foi um ponto de inflexão ali. Foi. E assim, eu lembro que depois que eles terminaram de cantar e foram entrar outros grupos, eu já não estava prestando atenção em mais nada de outros grupos que estavam vindo. Quando entrou Kleber Lucas e eu comecei a ouvir, mas também aquela música ficou na minha cabeça. E eu fui para casa com aquela música na cabeça. Entendeu? E eu citei o Canta Rio porque era uma parada muito divulgada pelas rádios. Canta Zona Sul, Canta Rio, caraca. Não, Canta Zona Sul já é os Nutelas começando. Aguaceiro, chuvarada. Acho que nem essa você pegou, né? Porque na verdade o Canta Rio foi um grande evento. Sim, né? sim. Agora acho que mudou o nome, parece, para um outro nome. Eu não sei, mas na época era bem divulgado pelas rádios. Eu fui em 98 e 99, foram dois eventos muito bons de ter ido, entendeu? E a rádio, na época, era, como você citou, era a ferramenta fundamental para a divulgação de tudo isso aí. Né? A gente ficava sabendo, eu lembro que quando eu me mudei do Rio de Janeiro, que eu morei em Nova Iguaçu, lá um pouco perto de você, para cá, eu fiquei desesperado, porque aqui não tinha rádio evangélica, e aí o que eu fiz? Eu descobri que dava para pegar a rádio pela internet, mas na internet antigamente era discada, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você, hoje o jovem que está começando, vai pedir, eu lancei a música tal, ouça lá nas plataformas digitais, ouça no canal do YouTube. Mas não vai ver um jovem perguntar, eu tô com uma música tal, pede para tocar lá na rádio tal. Tá entendendo? Mas hoje, por exemplo, hoje eu também não faço, porque hoje existe a rádio, mas o pessoal já não curte mais essas coisas. A repercussão mas, por exemplo, da rede social é muito maior. Existe muito. Porque hoje
Hoje as live. rádios são mais streamings, Exato. não é mais aquela rádio física que o cara vai lá na rádio, acorda todo dia, Manda tá mensagem, no pede estúdio, música. manda mensagem, vai- pede música, Já entra pro trabalho, bota o radinho pra rodar lá e aí, né, fica... entendeu? porque se Existe. Se você pensar por esse lado, você lembrar do filme do Zezé de Camargo, Você é um dos Filhos de Francisco, os caras começaram assim, Sim. porque o próprio pai dava a ficha pro Comprava as fichinhas e dava. Comprava as fichinhas. Hoje tem que dar fichinha pro cara que é gestor de tráfego, porque sai Não. dá pra... Quando eu comecei, eu às vezes quando tinha umas rádios menores, eu falava com os amigos e parentes para ligar para lá para pedir a música. Eu fazia mesmo. Isso. Mas era um padrão era uma estratégia, né? Os festivais de talento, que hoje também é um negócio que dificilmente tem por aí, né? Que aparecia muita banda, muito cantor, essas coisas assim também. Isso deu uma diminuída legal. Isso aí, Carlos, papo 10 esse aqui, mas faltou alguma coisa aqui de informação que você acha que possa somar? Olha, Sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o samba? não, acho que mais falar dos próximos trabalhos. Projetos do futuro. Fala aí dos Esse ano ainda tem 3 músicas para a gente lançar ainda, né? Vários covers de músicas, não só as músicas mais novas, mas as músicas mais antigas, né? Tem algumas aí que eu tenho para lançar No estilo também, samba. no estilo samba, né? Tem alguns projetos que eu estou pensando também de estar regravando alguns covers de músicas de alguns amigos. E tem uns trabalhos legais aí para ir para frente. Entendeu? Legal. Pode citar data já ou não tem nada? Eu não sei ainda as datas, mas devo lançar aí, sei lá, junho, setembro. Show. Então você que quer Dezembro, ficar ligadinho por aí, acompanha nas redes sociais, na descrição do vídeo vai estar a rede social do Carlos, né? E acompanha lá, que ele vai estar colocando tudo atualizado lá, não é isso, Carlos? Com certeza. E você que já entendeu com o Carlos aqui, ó, ele tem uma equipe top de rede social que cuida da área de rede social dele. Então, você precisando, né, aproveitando fazendo merchan aqui, temos a Cosmos Publicidade. Opa, Se você aí quiser, sim. entre em contato aí também, que está na descrição do vídeo. Vai falar com o Celso, que é o cara que resolve isso aí, vai te indicar e te explicar como proceder sobre isso também, né? Enfim, Carlos, um prazerzaço estar com você aqui. Gravamos aqui 1 hora e alguma coisa de episódio com muito conteúdo top. E, poxa, só em ver você se dispor a vir 300 km para cá e agora vai voltar novamente, vai voltar hoje ainda, né? Isso aí. Eu fico feliz que tem pessoas que se dispõem a propagar a fé de uma maneira ou de outra, direta ou indireta, né? Que é a música, o samba, gospel, falando de Deus e falando das coisas de Deus, não deixa de ser uma estratégia de evangelização, uma estratégia de mostrar fé, de mostrar resultado de Deus para o homem. Amém. Então, agradecer isso aí, que Deus Eu que possa agradeço continuar o te convite, abençoando pra aí, mim seu foi trabalho. maravilhoso estar aqui, feliz demais. Isso aí. O Obrigado. bolinho do Bom Café tava top? Tá top, ó. Tá top demais. Michele, ó, né? A gente já comemos. Bom café, Michele. A gente já Muito comeu e estamos comendo de novo após novo. aqui para poder. Mas top demais, ó. Suquinho, Muito bom, suquinho ó. natural, top demais. Já tomei meu todo, ó. Ah, tá vendo? E eu vou provar esse aqui de abacaxi cortelã, é isso mesmo, Celso? É isso aí. Ai, que onda. Então, pessoal. Tá na tela. Bom café. Tá Aí na sim, tela. hein? Aí Gostei sim, de olha lá. @bom_café21. Que isso, hein? Isso aí. Então, Carlos, mais uma vez, obrigado. Espero que a gente possa ter outros episódios aí falando sobre os novos trabalhos, as novas conquistas. E com certeza Deus vai te abençoar cada dia mais aí. Amém. Tá bom? Então, um abraço a todos. Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho. O Carlos também tem um canal dele lá. Fica ligado lá pela gravadora também. Vai estar sempre postando lá os louvores novos. E um abraço e até o próximo episódio.